Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre que história é essa de que o Paulinho, estaria sendo especulado no Cruzeiro, isso por conta de um acerto dele com o Ronaldo, mas não tem nada a ver com futebol que eu quero trazer aqui nesse vídeo de hoje. Quero falar também sobre o Martin Varini, que admitiu, no caso, um relaxamento do Cruzeiro e cobrou bastante os jogadores, principalmente para terminar essa reta final do ano aí bem, porque precisamos de um resultado interessante, até mesmo para os próprios jogadores terem uma certa seguridade que se vão continuar para o ano que vem ou não. Além disso, o Pedro Martins dando entrevista falando sobre o planejamento do Cruzeiro, a folha salarial para a próxima temporada, admitindo que ainda está longe de outros times que estávamos acostumados, no caso, a enfrentar, igual o Flamengo, o Corinthians, o próprio rival, o Atlético, o Palmeiras, enfim. Além também do Eduardo Brock ter uma renovação de contrato automática após o acesso à Série A. Informação aí, no caso, divulgado pelo Globo Esporte. Até quando vai o novo vínculo, eu quero informar para vocês. Mas só antes de começarmos o vídeo aqui, para deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal. Estamos com essa meta de chegar aqui a 36 mil inscritos e 500 até o final desse mês. Então conta aí com a ajuda de todos vocês, beleza? Só antes de darmos sequência aqui no vídeo, tem um recado primeiramente aqui da Sportpix.clube, casa de apostas esportivas patrocinadora aqui do canal, que no caso está com boas cotações para os jogos de hoje, que eu quero destacar pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Tem, por exemplo, às 4 horas, Palmeiras e São Paulo, uma vitória do Palmeiras pagando 1,53, um empate 3,99 e uma vitória do São Paulo fora 4,99 também. Tem aí, no caso, às 6 horas, Botafogo Internacional, também às 7 horas, Atlético Paranaense e Curitiba, no clássico aí do Paraná, e Avaí Fluminense lá na ressacada. Então vou deixar o link aqui embaixo na descrição da Sportpix.clube para você começar a fazer suas apostas. E o outro recado é da DG Store, loja de camisas esportivas, que mandou essas duas aqui que eu estou usando para gravar esse vídeo para vocês. Essa amarela aqui do Cruzeiro, sensacional, ela que inclusive é personalizada com o nome aqui, igualzinho essa aqui, do 6x1, com aquele detalhe aqui em cima do Mineirão com a bandeira do Brasil, perfeita mesmo, que eu vou deixar aqui então o link para vocês, para ter 10% de desconto nessa sua compra. Essa camisa aqui, no caso, saindo ali por volta de 160, 170 personalizada. Então, vindo aqui pelo Cruzeiro News, você pode ter um cupom também de desconto. E tem também várias camisas, no caso de times internacionais, da seleção brasileira, que também chegou aqui para mim, azul e amarela, sim, realmente perfeita, personalizada ali, amarela mesmo, saindo por menos do que R$160. Uma promoção imperdível para vocês, realmente aí, da DG Store. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, quero começar falando sobre o técnico aí, o Martin Varini, que admitiu um certo relaxamento do Cruzeiro depois de mais uma derrota, contra a equipe do Vila Nova. É interessante que assim, essa derrota, essa e contra o Sport, é claro, eu fico bem revoltado, eu odeio quando o Cruzeiro perde mesmo, até porque atrapalha bastante, o desempenho dos vídeos aqui, porque, se o Cruzeiro não tá fazendo a parte dele, por que a pessoa vai assistir, então, um vídeo sobre o Cruzeiro, É claro que vai dar uma desanimada, mas a torcida do Cruzeiro tá bem, podemos dizer assim, lua de mel, com um ano vivido de 2022, porém, realmente, tem que acordar, não vai ficar perdendo esses próximos jogos aí, porque a equipe do Vila Nova também não era fácil. Eu falei aqui pra vocês da equipe que, brigando com o Cruzeiro ali, estava dentro do G4 nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro, mas da forma que foi, o Cruzeiro jogando muito mal, levando aquele gol ali com um erro individual, que foi o primeiro lance que eu vejo que o Cruzeiro errou realmente nessa saída de bola, tocando passes, O Cruzeiro não é de ficar errando bola, sofrendo contra-ataque e levando gols. Eu acho que isso não aconteceu nenhuma vez na temporada. Foi a primeira vez, então, claramente, por falta de atenção, um relaxamento, um time que foi parecido com o que foi nos últimos jogos. Entrou o quê? O Kaique na lateral esquerda, o Luiz Felipe na zaga, mas não era para ter essa diferença toda no desempenho. Realmente ali tem vários jogadores que deveriam estar mostrando resultado e que claramente não estão fazendo isso. O Martin Varini disse o seguinte depois da entrevista coletiva, Lembrando que o Pesolano ficou fora, mas vai voltar na terça-feira contra o Guarani, abre aspas. Após conquistar os grandes objetivos que a gente conquistou, o acesso e o título antecipado, está custando um pouco voltar a ter aquela energia, que o time teve durante todo o torneio. Todo mundo que sabe que a gente tem que ganhar, toda a torcida que a gente tem, e nós também precisamos merecer fechar um ano tão grande e tão difícil bem. Queremos fechar o ano muito bem, nosso foco agora é trabalhar nisso, fecha aspas. E quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários sobre essa partida. Lembrando que os 3 últimos jogos, 2 vão ser no Mineirão, tendo agora o Guarani na próxima terça-feira, depois no final de semana a equipe do Novo Horizontino fora de casa e encerrando contra o CSA lá no próximo dia 6 de novembro. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários então a sua opinião sobre essa reta final do Cruzeiro no ano de 2022. Dando sequência aqui, quero falar sobre o Eduardo Brock, que teve o seu contrato renovado automaticamente até o final da temporada de 2023. Essa informação aí que surgiu já nesse final de semana, no caso aí o Super Esportes, a Rádio Tatiaia também e o Globo Esporte informando o vínculo dele que é até o final dessa temporada, mas com esse acesso
pelas partes estava definido que desde quando o acesso tivesse garantido para a Série A, o vínculo dele seria até o final de 2023. Essa informação que até chegou a ser especulada, mas nunca foi confirmada, então depois de quase um mês, né, conseguindo um acesso, teve essa confirmação por parte dos seus representantes. Então, uma notícia boa, eu gosto do Eduardo Brock, acho que ele tem potencial e merece, né, jogar uma Série A aí pelo Cruzeiro, pelo que ele fez nessa temporada e também no ano passado. Atleta que está aí com seus 31 anos de idade, zagueiro que na atual temporada, bons números, 47 partidas, 3 gols e 2 assistências. Engraçado que ele começa o ano com muitos questionamentos, né? E é de se esperar também, não termina bem a temporada de 2021. Se ele não tivesse um contrato ali de 3 meses, acho que foi até abril, né? O contrato dele iria até 4 meses ali, até terminar o estadual. Era certeza que ele não ficaria no Cruzeiro nesse ano, e olha o que deu, né? É um cara aí que caiu inclusive no gosto do Paulo Pezzolano, que eu lembro que no começo ali do estadual, realmente era um laboratório, né? Os 4, acho que foi os 6 primeiros jogos, o Pezzolano não repetiu nenhuma vez, nem a mesma formação, nem os mesmos jogadores, né? Então, realmente foi uma mescla muito grande, e desde quando ele deu uma assistência, agora eu vou esquecer o jogo, né? Mas deu uma assistência ali pro Edu de cabeça, ele cruzou, e o Edu fez o gol, aí naquele lance lá eu já falei, nossa, o Eduardo Brock deve ser o titular, e deu muito certo, porque deu uma liberdade para ele pelo lado esquerdo do campo para criar jogadas. Então o contrato aí renovado por mais uma temporada, né, até o final da Série A. Quero que você deixe aqui embaixo também a sua opinião sobre o Eduardo Brock. Na sequência aqui, quero falar sobre que história é essa de que o Paulinho, né, poderia jogar no Cruzeiro para a próxima temporada. O Paulinho aí do Corinthians e tudo mais, que surgiu nessa última semana, na sexta, mais precisamente, quando o jogador, no caso, assinou com uma empresa do Ronaldo, que é, no caso, a empresa R9 Gestão Patrimonial e Financeira. Empresa do Ronaldo focada aí para administrar patrimônio, assim, de grandes fortunas e tudo mais. Eu nem sabia que o Ronaldo tinha essa empresa. Eu lembro que quando eu trouxe o vídeo aqui do Ronaldo que tinha comprado o Cruzeiro, tinha essa empresa, mas eu não tinha me tocado que era tantos nomes de peso no futebol brasileiro, principalmente, né, igual o Gabriel Jesus, o Roger Guedes, também faz aí com a gestão financeira deles com a R9 Gestão. E agora o Paulinho do Corinthians assinando esse contrato com a empresa do Ronaldo, que inclusive postou aí essa foto nas redes sociais, mas não tem nada a ver com o Cruzeiro, tá? Muita gente aí me perguntou ontem mesmo se teria alguma coisa a ver com a Raposa, se teria, por exemplo, quem sabe daqui a alguns anos ele vir para o Cruzeiro ou algo nesse sentido, o que eu acho bem complicado. É um bom jogador, sem sombra de dúvidas, mas já está com 34 anos de idade e um salário próximo de 1.300.000 por mês no Corinthians. Esse ano ele acabou se lesionando, não jogou os últimos 6 meses da atual temporada, mas é um cara extremamente diferenciado, na minha opinião. Mas, quem sabe, né? Nossa, quando acabar o contrato dele lá em 2023, ainda tem mais um ano de duração, aí sim podemos imaginar, mas 35 anos de idade, não iria para ganhar menos do que 600, 700 mil, acho que seria bem complicado imaginar o Paulinho aqui no Cruzeiro, né? Então, jogador que está com 34 anos, jogou muito tempo ali na Inglaterra, no Tottenham, passou também, no caso, na China, no Barcelona, é um cara que deve ter realmente uma condição financeira bem alta, né? Até por conta desse acordo assinado aí com a empresa do R9. E lembrando, né, o Paulinho nessa temporada, 20 partidas, 4 gols marcados, ele que já foi pro Barcelona em 2018, eu gostava bastante do Paulinho, tá? 49 partidas, 9 gols e 2 assistências naquele ano da Copa, ainda depois foi vendido por, se não me engano, 25, né? Foi comprado por 30 milhões, vendido por 25 milhões de euros, no caso quase 300 milhões de reais, só do Barcelona comprar ele do Guangzhou, e depois o Guangzhou comprar ele de novo do Barcelona, lá na equipe da China mesmo. Era absurdo, tanto de gols que o Paulinho fazia, né? Aqui no Brasil ele é mais conhecido como meia central, não aquele meia ofensivo, né? E mesmo assim ele fazia muitos gols na China. 2019, 42 partidas, 22 gols e 8 assistências. Chegou a jogar junto com o Ricardo Goulart em 2015, naquele ano mesmo, 2016, por exemplo, 40 partidas, 10 gols marcados, era muito querido aí no futebol, no caso da China, e não era à toa que deve ter um vencimento gigantesco, né, na época que ele ficou no futebol chinês. No Corinthians ele tem uma identificação muito forte, por conta também, no caso de ter ficado de 2010 até 2013, com mais de 100 partidas pelo clube, voltando aí quase 10 anos depois, acabou se lesionando, não fez parte nessa reta final do ano, mas volta pro ano que vem. Na minha opinião, bem complicado imaginar reforços de peso, né, no Cruzeiro na próxima temporada. Quem sabe para 2024, mas pro ano que vem a folha do Cruzeiro vai ser muito baixa. Eu acho muito difícil o Cruzeiro, agora eu vou falar um pouco mais sobre isso, passar dos 6, 7 milhões de reais de folha salarial, então não dá para pensar em contratar um jogador para ganhar 1 milhão. Quem sabe ali 500 mil, 450 mil, vocês já sabem que eu não acho isso impossível, ainda mais se for uma posição extremamente carente do Cruzeiro, igual um ponta, um meio campista, um meio ofensivo, um camisa 10. Mas
Por meia central, eu acho que realmente não faz muito sentido não. E quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários, se você concorda ou discorda sobre esse tópico. Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Pedro Martins, que deu uma entrevista aí à Rádio Itatiaia, bem interessante, falando sobre a questão financeira do Cruzeiro e orçamento para a próxima temporada, onde ele analisou, né, e admite que tem uma distância do Cruzeiro para o ano que vem para os principais times do Campeonato Brasileiro, onde Pedro Martins falou o seguinte, abre aspas, se você pegar os 5 maiores em receita, o Cruzeiro ainda tem uma distância, mas a gente acredita muito na nossa capacidade de trabalho. Ele ainda falou o seguinte, dentro do clube a gente procura analisar toda a capacidade orçamentária, vai incluir números de sócios, estrutura de receitas de jogos, patrocínios, tudo isso entra como possibilidade de novas receitas para ser gasto no futebol, mas também para o clube quitar as suas dívidas. O diferencial competitivo vai ser a capacidade de organização, de fazer muito com pouco, fecha aspas. E assim, ele não falou sobre folha salarial, mas o Nicola vem falado que a folha do Cruzeiro para o ano que vem vai ser de 6 a 6 milhões e meio de reais, algo próximo a isso. E eu acredito bastante no Cruzeiro fazer igual fez esse ano, que tinha ali uma folha salarial, não era muito diferente da do Sport, né? Se eu não me engano, o Cruzeiro tinha uma folha de 2 milhões e 700 e o Sport 2 milhões e 300. Então, tendo ali a terceira, quarta maior folha, ficou em primeiro lugar praticamente da sexta rodada até o final aí, com uma dominância absurda, né? Então, eu vejo que pro Cruzeiro pro ano que vem, com uma folha de 6 milhões de reais, dá pra fazer muita coisa. E assim, com todo respeito à Série A, nós claramente entendemos muito da competição, então eu mesmo já assisti quantos campeonatos brasileiros, né? O Cruzeiro ano que vem, voltando, ter um time encaixado, manter uma base desse ano. Por que eu acho importante? Porque são jogadores que já se conhecem, né? E contratando reforços pontuais, eu não ficaria surpreso, apesar de que não é esse o foco, né? Não acho que o Cruzeiro ficar ano que vem em 15º lugar, meu Deus, que coisa horrível. Não, só de não cair, tá ok. Aí ano que vem, 2024, faria um time mais forte. Mas o Cruzeiro, com vários times aí, por exemplo, focando em Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, ninguém tá muito aí pro Brasileirão. Acho que realmente times interessados no Brasileirão, todo ano tem só uns 4, 5. Os outros estão ali mais por cumprir tabela, mais para ficar ali dentro na equipe do G6, né, do G8 para ir para Libertadores, do que propriamente para nossa, vamos brigar aqui, vamos doar tudo no campeonato. Nós cruzeirenses sabemos muito bem, né, 2017, 2018, 2016, o Cruzeiro estava muito mais focado em 2019 também nas Copas do que necessariamente no Campeonato Brasileiro. Então, o Cruzeiro encaixando bem, tendo uma folha de 6 milhões de reais, que por exemplo, o Fluminense hoje tem uma folha de 7 milhões. Não acho que é impossível pensar o Cruzeiro focando, né, ficando ali em 6º, 7º lugar, 8º, realmente não seria uma surpresa. Ontem mesmo eu fui assistir Fortaleza e América, que, nossa senhora, um jogo bem ruim mesmo, no caso duas equipes que estão brigando ali na 7ª, 8ª colocação, e quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você acha sobre essa folha do Cruzeiro, né? E lembrando que ele ainda comentou um pouco sobre a capacidade financeira do Cruzeiro, com algumas cotas de TV sendo antecipadas, abre aspas. Não consigo te dar com precisão quanto de receita foi comprometida para o ano que vem, até porque isso entra no detalhe do departamento financeiro. Sei que não teremos 100% da receita disponível e vamos trabalhar também com um cenário reduzido, considerando que seriam 100%, né, da receita de TV, que é próximo dos 80 a 100 milhões de reais. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal, ajudar nós a chegar a 36 mil inscritos e 500 aqui no YouTube. Vou deixar outras duas sugestões de vídeo que eu trouxe ontem para vocês, onde eu falo sobre o meia titular do São Paulo sendo especulado na Raposa, em fim de contrato também. Esse outro aqui do jogador do Santos, que na minha opinião poderia ser uma boa opção. E o link aqui embaixo da Mr. Bean Feijoadas, da DG Store e da Sport Pix para você começar a apostar. Valeu, galera!